a palavra, mas coisas acontecem o tempo todo no comércio exterior. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Hoje, nós vamos falar sobre o Dia do Cliente. É por isso que estamos aqui hoje. O episódio especial do Dia do Cliente, dia 15 de setembro, e nada mais justo que a gente trocar uma ideia sobre essas pessoas que são a razão aí do comércio exterior hoje, dos prestadores de serviço e etc. Estou aqui na presença de 4 especialistas nesse assunto, ou seja, clientes, né, cara, para trocar uma ideia e discutir um pouco de como é estar na pele deles. Vamos apresentar aqui o pessoal. Do meu lado eu tenho a Larissa. Te apresenta aí, por gentileza. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui hoje. É nosso. Espero que, de alguma maneira, eu consiga contribuir com o intuito desse podcast, que eu sei que é desmistificar o Comex para a galera. É isso aí, tentar levar informação boa. E aí, então, vamos lá. Meu nome é Larissa. Eu tenho graduação em Administração com habilitação em Comex. Também tenho um MBA Comércio Exterior e Logística Internacional. Tô querendo voltar a estudar quando passar esse negócio da pandemia. Bom. Já sou profissional atuante na área de comércio exterior quase 12 anos. Em janeiro, completo meus 12 de Comex. Eu sou gerente na empresa, numa indústria do ramo metal mecânico. E é isso. É isso aí. Show de bola. Na minha frente eu tenho o conhecido Dr. Sigmundo Preisler Jr. Te apresenta aí, por gentileza. Oi, eu sou o Sig, especialista em inovação e computação, founder da Maia Technologies. Só, que bonito, cara. Abriu uma nova empresa, tá se achando, né? Tá bonito, gostei, né, cara? Tá bonito. E hoje eu quero me colocar nos sapatos do cliente para entender como funciona esse ponto de vista aí. Não é fácil, meu amigo. Já vamos começar por aqui. Vamos lá, do lado dele eu tenho Bárbara. Te apresenta aí, por gentileza. Bom, meu nome é Bárbara Macedo, eu sou graduada em Comércio Exterior, atuo na área há mais de 10 anos. Parte da minha jornada profissional foi no agenciamento de carga, então eu já fui uma prestadora de serviço. Atualmente eu trabalho na indústria, coordenando o setor de comércio exterior, cuidando do desenvolvimento de produtos e fornecedores. Me considero apaixonada por tudo de Comex, então agradeço muito o convite, acho muito bacana o podcast, acho incrível a gente tentar simplificar um pouquinho o nosso segmento. Show de bola. E do lado dela, por último, Thiago. Te apresenta aí, por gentileza. Olá, boa noite, Arlon, boa noite, Sig, boa noite, Bárbara, boa noite, Larissa. Boa noite. Boa noite. Prazer, meu nome é Thiago. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa Eu tarde. sou de Joinville, então graduado em Comércio Exterior, trabalho 8 anos na indústria. Atualmente trabalho na área de importação da Frank. E é isso aí. Bora, vamos começar. Vai lá. Alô, Blumenau. Bom dia, Brasil. Saudade, né, minha filha? Gente, voltando agora da vinheta aqui, que a gente nunca sabe o que tocou, vamos começar a falar sobre clientes. E antes de tudo, quero pedir para os meus convidados explicar um pouquinho o que é para vocês serem os clientes do comércio exterior. Essa parte de ser o importador ou exportador, como é que é o dia de vocês? Quem pode dar um pouquinho da ideia aí para o pessoal que está nos ouvindo? O dia a dia de cliente é uma loucura porque a gente acaba se envolvendo em bem mais coisas do que o comércio exterior. Dentro da indústria, tu é ponta de tudo, então tu tem vários clientes internos. Tu é cliente, Isso aí. mas tu tem clientes internos da tua engenharia, tua produção, o teu diretor no pé. Quando eu era prestador de serviço, eu achava que ser cliente era o paraíso. E não é bem assim. Não é bem assim. Todo mundo pensa que é assim. Fica o primeiro tapa para os Cara, prestadores de serviço. Pode não ser o paraíso, mas eu não acho que é uma das melhores os lugares para se estar, assim. Sei lá. Entendo. Assim, o bacana de estar no lado do cliente, nesse caso, é que a gente, nessa dinâmica de ter que atender todos esses clientes externos, internos, enfim, a gama de conhecimento e de informação que a gente tem que buscar, enfim, de se atualizar. Como profissional, eu percebo, por exemplo, nesses últimos 9 anos que eu tô no ramo da indústria, porque eu também já tive, que nem a Bárbara, do lado do prestador de serviço, é que a gente aprende muito mais e... Em menos tempo, querendo ou não, né? Porque... E a gente é obrigado, e às vezes é jogado numa situação em que você tem que buscar informação e fazer aquilo se adaptar da melhor maneira possível para atender aquela demanda específica
da tua empresa. Tem que Às ter vezes- muita multidisciplina, no fim das contas, né? Exato. Saber muito sobre E muita coisa. O que Exatamente. acontece também é que as áreas de comércio exterior, elas são menores. Então, elas são compostas por menos pessoas. Então, o que acontece é que, assim, tu tem que, no final, entender tudo. Tu não tem ninguém para... Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, e aí tem o Luiz, ele é funcionário do despachante, mas trabalha dentro da Frank. Entendi. Então, cara, assim, é eu e ele. Então, assim, sei lá, aí tu pega o telefone e liga pras pessoas. Mas, assim, internamente ou dentro de uma reunião, tu não tem muito como discutir e as pessoas acham que tem que entender Tudo. todos os Tudo, assuntos, né? exatamente. Quanto que é a multa, O de departamento cabeça. de Comex é enxuto sempre, né? Sim. Na empresa. Faz um pouquinho de tudo. Mas é responsável por gastar dinheiro, não é assim que a indústria vê, não? Poxa, será que não é responsável por fazer um pois é, pouquinho né? de dinheiro? Vamos falar assim, né? Sig, o que tu acha? Tu tinha essa visão de como era cliente no comércio exterior, cara? Tu que não vinha dessa área e agora tá se aventurando aqui? Bom, na verdade, esse é um dos primeiros podcasts temáticos que a gente faz, porque vai acontecer agora o Dia do Cliente, no dia 15 de setembro. E a gente parou para pensar um pouco sobre como é ser cliente no comércio exterior. E da fala de vocês, eu já pude entender alguma coisa de que vocês, na verdade, não são simplesmente e somente clientes. Vocês têm que organizar os dois lados, né? Na verdade, vocês fazem uma gestão de tempo e calendário e orçamento de um lado e do outro, né? De um lado, fornecedores, Isso aí. e do outro lado você tem clientes, né? E aí, respondendo um pouco ao que você perguntou, Arlon, eu acho que tem sim muita similaridade com o que acontece num padrão, assim, de um ponto de vista de um comprador de uma empresa, que é aquele que tem que ter à frente os clientes, como eu falei, né, que são os clientes internos, né, as pessoas que estão cobrando dele, e do outro lado tem os fornecedores. Então, acho que não tem muita diferença. O que eu acho que tem um pouquinho de especificidade na área do comércio exterior é que vocês precisam, vocês me corrigem se estiver errado, né, mas está sempre antenado porque tem sempre coisa mudando. É verdade ou isso é só uma impressão? É o tempo todo, né? Legislação mudando. Hoje eu trago um produto que necessita um licenciamento, amanhã já não tem mais, ou não tinha, e aí no meio do meu embarque passou a ter. Tem duas coisas que são bem complexas aí para ser cliente nesse ponto, né? A primeira é tudo da multa, é bem complexo a área de comércio exterior e as multas normalmente são sobre o valor da mercadoria, em dólar, é porcentagem, é sempre bem alta. Esse custo do aprendizado é bem alto nessa área. Exato. E a segunda é que o cliente de comércio exterior nunca é o consumidor final. Ele sempre vai entregar para alguém isso. Ele não consome o que ele importa normalmente. Ou se ele consome, ele transforma e dentro da empresa dele Mas deixa eu dizer, tem esse cliente interno que elas comentaram. então, quem sabe esses intervenientes do comércio exterior possam até muitas vezes ser mal vistos pelo lado dos clientes, porque parece que é sempre eles que estão dando problema, né? Ou é o despachante, ou é o armador, ou é o agente de carga que está dando pepino, porque o que normalmente vem para os ouvidos deles, aí, mais uma vez, né? Tô jogando uma pimenta aí, quem sabe vocês me ajudam. É assim, deu problema lá, porque o armador não entregou a tempo, porque o papel não sei o quê, porque a gente não liberou a tempo. É mais ou menos isso? Pode acontecer esse tipo de coisa mesmo? Pode. Pode. Cara, eu acho que acontece muito omitir informação. Tipo assim, aconteceu um problema e alguém tentar resolver ou tentar responsabilizar outra pessoa. Eu acho que isso é bem comum assim no comércio exterior. Eu acho assim, porque como é um conhecimento muito específico de cada área, o cara da logística, o agente de carga, ele tem muito conhecimento específico embutido, o despachante outro conhecimento específico totalmente alheio embutido. A trading, assim, um conhecimento específico também mais amplo, mas também que é específico, sabe? Sim, de ICMS, toda aquela coisa. Então, para quem tá na ponta, o conhecimento é básico de todas as partes, então não é específico de nenhum. Então, eu acho que, assim, às vezes os intervenientes, assim... Tinha que se comunicar melhor no fim das contas, né, cara? Todo mundo. É complicado, porque, assim, o cara fica como juiz algumas vezes, né? Tipo assim, um cara fala uma coisa, outro fala outra, aí tu vai ter que fazer a análise, juntar a informação e ver o que É aconteceu. bem isso mesmo. E é bem complexo porque a gente já falou isso em outros podcasts aqui. É muita gente envolvida. Numa importação FOB China-Brasil, pelos estudos feitos pela empresa onde eu NASA. trabalho, sabe? A NASA. Né? O cara fala assim, são mais ou menos 16 envolvidos entre armador, terminal de origem, destino, transportadora de origem, destino, importador, exportador, fechamento de câmbio lá via um banco ou uma corretora, blá, blá, blá. Cara, fazer toda essa galera se comunicar corretamente, passar a informação certa E tá tudo... e centralizar tudo isso. É. E depois eu queria entrar nessa área, que é centralizar tudo isso normalmente no e-mail, né? Porque raramente a gente consegue organizar fora disso. É e-mail, uma planilha de Excel. Cara, eu penso isso às vezes, tá? Que loucura que é, assim. loucura. É e-mail, uma planilha de Excel, e aí qualquer um vem te perguntar, tá, mas e quando chega essa carga? E quando eu tenho que pagar? E a gente tem que ter isso de isso aí. cabeça. Cabe tudo na cabeça. E vocês não acham, eu vou entrar nesse assunto já, porque já que a gente já está falando, eu acho que é melhor. Vocês não acham que trazer um pouco de tecnologia para dentro desse meio facilitaria?
Eu digo isso porque, assim, eu tenho um receio muito grande de informações se perderem nesse meio, né? E qualquer informação perdeu, multa. Eu adoro essa área, né? É super legal. O custo de aprendizado é milionário. De ter, de repente, um sisteminha, alguma coisa para facilitar, ajudar e organizar e linkar com esses intervenientes. Vocês não acham que isso poderia melhorar um pouquinho a vida do comércio exterior? Até interessante, vocês têm esse sistema? Na verdade, eu percebo que isso aos poucos está acontecendo já na área de Comex, né? Além de, por exemplo, às vezes o agente de cargo ou o próprio despachante te oferece um sistema que tu pode acessar a informação. A própria Receita Federal, o Siscomex, está mudando e está melhorando essas questões. Então, acho que muito em breve vai ter algumas profissões aí que vão cair por terra, ou enfim, que a gente vai poder administrar a informação mais fácil, né? Mais fácil. E aí deixar para realmente pensar vamos dizer assim, na estratégia, mais especificamente, né? Vai ter que ter as pessoas pensantes na estratégia, que entendam um pouco do tudo para ver qual que é o melhor custo, qual é o melhor benefício, enfim. Mas que... Isso quer dizer que você, na verdade, hoje despende a maior parte do teu tempo com operação. Operação. A gente passa a maior parte do dia preenchendo planilha. Correndo atrás de informação. E correndo atrás de informação, coisas que podiam estar sendo alimentadas automáticas, ou se eu estou colocando essa informação aqui uma vez, sei lá, faço um pagamento, e aí o financeiro já está sendo informado disso. Não, hoje eu tenho que pegar, informar o financeiro do pagamento, enfim. Fazer um controle de contratos depois, fazer prestação de contas para o banco com... Agora já estou falando de câmbio, né? Enfim, e assim, é tanta coisa que é possível automatizar e que poderia melhorar o fluxo do trabalho no Comex. Enfim. Queria voltar até no que a Larissa falava sobre essa questão de operação, porque como a gente está falando de cliente no comércio exterior, eu acho que isso também é uma informação útil para quem está ouvindo esse podcast e está começando na hora H, assim, do tipo, quero ser ou vou ser um cliente do Comex. Por o que eu vou passar na minha vida, entendeu? Exatamente. Então, assim, também não vamos só assustar. Eu imagino que devam ter coisas boas por aí. Tem muita coisa boa. E eu acho que como cliente, a gente tem muito poder de selecionar o nosso prestador de serviço da melhor forma e fazer com que ele seja um braço da nossa operação. É o que eu tento fazer hoje em dia no meu dia a dia. Os nossos prestadores de serviços, eles entendem do nosso negócio, às vezes, tanto quanto nós, para que a coisa ande um pouco sozinha e a gente consiga focar aí em coisas que eles não têm contato, que é desenvolver fornecedor, desenvolver produto. Então, assim, o prestador de serviço conhece tanto da empresa quanto nós. A gente já contrata dessa forma, né? Sim. Que a pessoa entenda da tua necessidade, das tuas dores, enfim, para que ele se adeque e que ele saiba da importância que ele tem naquela cadeia, né? Logística, enfim, para fazer acontecer. É legal que o Thiago até falou, desculpa, Thiago, mas o Thiago tinha falado de comunicação, como isso muda, né, o cenário, ao ponto de, se o teu operador, seja ele qualquer um da cadeia, entende bastante do teu negócio, que diferença que isso pode fazer no teu dia, a ponto de te aliviar num lado, para tu poder pensar na estratégia, nos custos e no que a tua empresa precisa do teu setor, né, de comércio exterior num geral, né? Porque tem empresas, indústrias, etc., que uma grande fatia do seu faturamento depende daquela área ali que a gente falou que é menor, que tem muita responsabilidade, blá, blá, blá. Então, eu acho que com a quantidade de pessoas envolvidas, vou chamar pessoas, pode ser física ou jurídica, e eu chutei uns 16 aí pelos estudos da NASA que a gente tinha visto. Cara, o quanto o entendimento, todos entenderem da mesma coisa, pode fazer a diferença ou não, né? Nesse O caso. contrário também, né, Arlo? Eu tava pensando que você falava assim, quantas pessoas não dão bola para esse tipo de situação e que às vezes ligam para você lá, ô Thiago, você, o que você trabalha mesmo? Qual que é o teu produto final? Cara, se a pessoa já vendeu uma vez para você, o mínimo era ele saber sobre isso. Então, aí já vai uma outra importante dica, quer dizer, mantenha um CRM atualizado das operações que você está tendo com os seus clientes, porque, poxa, é o mínimo que ele precisa saber, não é? É louco falar, né? Parando para pensar, não tem um interveniente que não deveria saber isso, entendeu? Você tem que saber qual é. Mas acontece. O cara liga lá na empresa para dizer assim, então, a gente tinha contato aí com a pessoa fulana de tal, que contratava os nossos serviços
serviço. Eu disse, poxa, mas essa pessoa faz uns 10 anos que não trabalha mais aqui. Eu já entendeu? vivi situação do comercial me ligar oferecendo serviço e ele já ser nosso prestador de serviço. Boa. Acontece isso Coisa também. Me ligar assim, ó, Ou o a mesma, telefone. a mesma empresa, a mesma, O cara nem pede desculpa nada assim. Não, mas você já nos atende. Pi. Bonito, né? a mesma empresa, numa mesma semana, de 3 cidades distintas, a mesma empresa me ligando. Ah, mas aí Isso vocês acontece estão também. muito ranqueados nas estatísticas. onde É, todo não mundo sei. pode. Eu acho que não. Bombando. Pode ser. É verdade. Que bom, né? Quer dizer, Bom, que isso bom, é bom. que bom. Ah, eu queria. Vamos lá. Eu tava lembrando aqui que o Thiago comentou antes, falou de omitir, às vezes, entre os prestadores de serviço da situação não ser muito clara. Acho que isso é bem importante saber para quem tá querendo prestar serviço para nós ou vice-versa, né? Para quem quer trabalhar nessa área e enfim, ser a ponta do importador ou do exportador, que tem que haver transparência. Transparência e uma comunicação muito clara. É isso. É Sabe- tudo, Pra é verdade, funcionar. Muda tudo. Vocês acham que, até Thiago, vou direcionar para ti, tu acha que no comércio exterior essa parte de transparência, comunicação clara e um pouquinho de força de vontade resolvem uns 90% dos problemas hoje, não? Eu acho que resolve. Cara, assim, a transparência e tu ter um parceiro que assuma que Vai fez. lá, É claro. porque assim, cada um é responsável por uma parte. Porque assim, a indústria não tem como se responsabilizar por tudo, porque senão a conta uma hora explode, Claro, sabe? claro, Então, claro. Então, assim, cada um é responsável. E, assim, e tu ser responsável e tu, quando assumir financeiramente e da forma que as pessoas entenderem que deve ser Que é o feito, justo, que é o certo, enfim. eu acho que é um ponto importante também. Que sabe? legal, velho. Que legal. É importante salientar que, cara, no fim das contas, se tu parar pra pensar, todo o setor de importação, como os prestadores de serviço, basicamente estão operando a informação de lá pra cá e daqui pra lá, né? Ninguém tá pegando a carga na Isso, mão, de fato, ninguém tá tocando nela ou nacionalizando ela com a sua própria mão, assim, chegando e passando É a só bandeira do Brasil na carga. É Isso não documento. acontece, né? Até a hora da descarga é só documento. É né? isso aí. Então é importante, olha quanto é importante essa parte da informação. Vamos levar o podcast adiante e fazer mais uma pergunta, que é o que é importante nesse relacionamento aí com os seus fornecedores sendo cliente? Além da transparência que a gente citou e da comunicação, tem coisas que vocês analisam aí de fato e que fazem a diferença no dia a dia com seus fornecedores? Eu vou voltar a repetir só aquilo que eu disse antes Bate. ali, além de atender às necessidades, é importante que o prestador de serviço, seja ele qual for, que ele entenda a minha Entender o negócio do cliente, muda tudo. Se ele entender, muda tudo. Tá, mas Cara, Larissa, eu eu tô já- começando, eu vou atender vocês agora, eu vou atender você também, Thiago. Eu não conheço muito bem do teu business. Como é que eu posso fazer para me aproximar de você? Eu tenho que fazer um estudo preliminar? Quais seriam as tuas Não. Primeiro tu tem que entender bem do teu serviço, né? Que tu vai me oferecer. Já é uma grande coisa. A crítica Porque- sugestões? Nos dedos de uma quando meia tu me dúzia. ligar para vender um tipo de Porque- serviço tipo agenciamento, saiba Gente, sobre frete. Se você ligar sobre despacho, saiba sobre despacho. né? Entendi. Exatamente, né? Só- Porque Só por ali já tá bom. Sabe uma coisa que eu acho importante? Trazer coisa nova. Porque, Isso. assim, para quem tá lá na indústria, o elo com a novidade normalmente é um interveniente da operação. É uma pessoa que tá ligando lá todo dia, um despachante que vê a operação, como funciona a operação em outra empresa. Então ele normalmente é o principal elo. E a gente, cara, eu prezo bastante por isso. Assim, Que legal. eu quero um agente de carga que tenha informação nova para mim. E que te, Cara, e que te traga eu o vou que- dar alguns exemplos de Vai lá. informação que Nomeia. pra mim foi interessante, assim. NOR na China. Cara, é uma informação que quem não trabalha com a China e começa a operar com a China, trabalhava só com os Estados Unidos. Começa a operar com a China, ter essa sabe? informação. Cara, e é uma informação que, se a tua carga se enquadra naquilo ali, vale ouro. Outra, unificação de embarque na Europa. Consolidação aí, né? pra Gente, trazer- vou fazer agora. Acabei de consultar meu despachante. É possível fazer. Vou trazer um pedaço de uma máquina É isso aí. dos Estados Unidos. Vou Dá. trazer outro pedaço da máquina da Suíça. Vou fazer, como é que diz? Consolidar ela aqui no destino e vou registrar como uma máquina. Aí a novidade. Eu vou trazer ó. 2 pedaços. Não sabia, agora Aí. sei. Mas é porque também fui atrás dessa Porque informação. o cliente se envolve em tanta coisa interna que o interveniente vira os olhos do cliente no mundo do Comex. Claro. É. Por exemplo, eu não sabia que dava Imagina. de fazer um CIE. Eu. Aham.
Então, assim, quem me passou foi o agente de carga. E esse conhecimento, essa troca de conhecimento é muito bacana. Que legal. É que assim, né? Eu vejo uma grande vantagem no terceirizar, e o comércio exterior tem bastante isso, que é a empresa, que é a prestadora de serviço, que não presta serviço só para sua empresa, como presta para outras, tem a possibilidade de aprender um pouquinho com cada uma delas. Cliente, né? exatamente. E se ela for boa o suficiente para se comunicar com todos eles de volta, dizendo, olha, para esse aqui a gente conseguiu essa solução nesse negócio, que tal? Encaixa para vocês? Como é que tá funcionando? Eu acho que isso enriqueceria esse é o segredo. muito, né? Eu acho que esse é o que eu busco, porque assim, vamos falar em transparência, isso aí, cara, é o primordial, assim. Então, É o básico, né? então, assim, beleza, é o básico que, assim, às vezes não tem. A gente Falha. já falou Mas de tem falha. papo de vendedor. Mas, Tem assim, o cara diz assim, que é transparente e não é, né? É. Tem, não tem? Tem, mas Acontece o tempo todo, desculpa a palavra, mas Vai lá. coisas acontecem o tempo todo no comércio exterior. Então, o que muda é a transparência e a comunicação. É como você lida com ela. Você lida com... Eu uso essa frase direto lá na empresa. A gente vai chegar lá, eu tenho exemplos aí pra gente Então, falar. tem a próxima pergunta, mas já pauta. joga. Joga um exemplo aí pra nós, Lari, de como acontecem essas coisas. As coisas ruins acontecem, né? As coisas boas, na verdade, acontecem o tempo inteiro, porque aquilo que dá certo, Claro. o canal verde, a mercadoria chegando normal, dentro do tempo normal, no preço normal, com frete ok. Ninguém comenta. Ninguém comenta. Agora, quando dá um BO, aí é que o bicho pega. Eu tive um caso, por exemplo, há uns 2 anos atrás, graças a Deus, né? Que já não, foi, né? não são tantos assim e eles demoram a acontecer, mas quando acontece também, a gente teve um canal vermelho de uma carga de motosserras e essa carga ficou parada só 60 dias no porto. O que aconteceu? Na época, a Receita Federal estava fazendo um trabalho em conjunto com o Ministério do Trabalho para verificar com relação se esses produtos, né, tipo motosserra, enfim, eles estavam de acordo com as normativas de segurança. Certo. E aí, sei disso porque eu tive na Receita Federal 2 vezes para falar com o fiscal, porque a gente queria agilizar, óbvio, o processo. E aí, enfim, os problemas principais. Porto não negociou tabela e nem absolutamente nada, e o agente de carga também não negociou demurrage. As custas desse processo, eu poderia ter trazido 3 vezes aquela carga. E se fosse uma empresa menor, um importador que tivesse acabado de começar, de repente tivesse quebrado. Quebra. Exatamente. Sim, Então, porque simplesmente esses prestadores de serviço não querem entender qual que é o teu negócio e de repente te ajudar nesse processo. Porque eu vou dizer, por exemplo, na nossa empresa, sei lá, 99% dos canais dão verde, eu carrego em 2, 3 dias no Não porto. tem esses problemas com frequência. Eu né? pago o frete se der antes do navio atracar. E aí, quando chega na hora que dá um processo errado, Pra te ajudar. que não é nem por culpa. Agora vão ligar. Agora vão ligar. A realidade é essa, porque no dia a dia do importador, da indústria, enfim, aqui a gente está falando de importação especificamente, mas poderia inviabilizar os negócios. O cara podia fechar e podia quebrar e nem pagar nenhum desses fornecedores, bem entendeu? Complexo, né? Bem complexo. Falta, eu acho que, tino comercial nesse ponto. Não teve né? flexibilidade alguma, sabe? É bem tenso esse ponto aí, mas eu concordo. Eu acho que Né? tem que ter mais flexibilidade. Bom, a gente já está entrando, né, nesse assunto das experiências boas e Eu ruins. já queimei a A largada. Lari já soltou uma ruim. Sig, até uma pergunta antes pra ti, cara. Disso que tu ouviu agora, o que tu acha que garante a fidelidade desses caras que estão aqui na mesa pros prestadores de serviço? A gente falou de transparência e tal, mas assim, sentimento. O que tu acha que essa galera tá buscando, num geral? Sentimento, eu acho que é aquilo que eu falava no início, é se colocar nos pés do cliente, né? Foi o que exatamente a Larissa falou agora como um exemplo, que eu fiquei me perguntando, né? Vale mais a pena para você dinheiro na conta ou um cliente satisfeito? E essa Cara, é uma mais uma pergunta frase de outdoor, cara. Essa pergunta Não, foi vamos ser sinceros, né? forte. Todo mundo ganha Tá dinheiro. voando, velho, hoje. Tô voando. Pois é, mas aí o dinheiro na conta uma vez só, Pois é.
Em vez de tu ter isso numa constância, né? Esse é o ponto. Porque Quem assim, sabe- ó, esse agente de carga eu não trabalhei mais com ele, porque ele não foi flexível, E nem as pessoas que você conhece. né? Você não vai falar mais Porque tu acaba repassando essa informação, né? ponto. É isso aí. Eu acho que esse é eu acho que é o principal. Eu até fiz várias anotações aqui sobre a clientividade que foi inventada como o cliente, como centro, né? Blá, 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 cara. Quando você tem, vamos chamar assim de humanidade para se colocar no lugar da pessoa e vendo como ela lá, uma outra, um ser humano como você, aí você começa a fazer uma negociação diferenciada. Eu acho que o principal ponto é esse. Se colocar realmente no lugar da outra pessoa, sem olhar que existe entre vocês uma relação comercial. Porque aquela pessoa feliz, ela vai comprar muito mais de você no futuro e ela vai recomendar o Ela teu vai trabalho. até te carregar, né? Se ela mudar de empresa, ela sabe qual é a ponta que ela pode confiar. Se ela mudar de setor, Com aquela grande boa certeza. Até porque, assim, experiência leva- pelo que eu pude perceber aqui, e também da experiência que eu tenho tido junto ao Comex, é que é uma área que flutua muito, quer dizer, você tem muita inconsistência no dia a dia em relação às informações, tarifas, taxas, prazos de chegada, etc e tal. Nada é E fixo. nada é fixo, quer dizer, numa importação você pode ter muitas variáveis que vão mudar, você sabe disso, você só não sabe o quanto isso vai acontecer. E nesse momento você precisa efetivamente de parceria. A pessoa que está do teu lado, que vai te abraçar no momento que der uma merda, como a gente falou agora. há Isso pouco. aí. E vida que segue. É isso vida aí. que segue. Então acho que é por aí. Show de bola. Vamos entrar nas experiências aí positivas e negativas, gente. O que vocês têm aí pra contar pra gente, sem citar nomes e tal, ou citando, né? Caso vocês tenham uma raiva ou uma alegria muito grande. Enfim, contratando esse serviço de comércio exterior. Por que a gente está batendo nesses serviços? Até para explicar, é que nós acreditamos que uma importação, uma exportação ou o comércio exterior não é feito sozinho, né? É muita gente envolvida, é muito necessidade de suporte de um lado ou de outro, seja você como cliente, seja você como prestador de serviço. E eu acho que está na hora da gente começar a conversar um pouco mais sobre essas experiências, destrinchar elas e ver de fato o que a gente pode fazer para melhorar o comércio exterior. E aí? O que temos? Dessa experiência que eu estava falando aqui desse canal vermelho, por exemplo, uma possibilidade e uma flexibilização, por exemplo, dos órgãos intervenientes nos portos, para que a gente pudesse, por exemplo, naquele caso específico, a gente teve que retrabalhar a mercadoria, o produto em si ele atendia às normas de segurança, porém tinha alguma falha em manual e adesivos. Aí, o custo... Primeiro que só para tirar a mercadoria de dentro do container, para o pessoal ir lá, dar uma olhada, enfim, e aí pedir as informações e tal, já levou um tempo. Aí, quando disseram pra gente o que a gente precisava efetivamente fazer para corrigir e liberar, a gente teve que correr atrás desse material. Poxa, podia o Porto, por exemplo, deixar com que um pessoal nosso fizesse esse trabalho. Certo. De ir lá e reetiquetar, trocar o manual. Não E é funciona claro que não funciona assim, porque daí eles... Mas é isso que eu digo. Aí o cara fatura lá um montão uma vez só e só E aquela o cliente vez. muda de porto. E aí, Bah, o que temos de... De boas experiências, já tive caso de canal vermelho, problemático, mais de 4 meses no porto. Nossa. E o agente de carga levantar a mão e falar, vamos alugar um container, passar o contato para alugar o container, ajudar a gente a fazer essa, né, desovar. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial enorme. O agente de carga tem que mostrar soluções. E de pontos negativos, às vezes, acho que ponto negativo não é nem só quando acontece problema. Tem muito prestador de serviço que não se adequa ao cliente. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que o time é enxuto, a gente não tem muito tempo, que a gente menos se preocupa no dia a dia a operação e pegar um prestador de serviço que fica no pé, ligando, mandando muita mensagem. Então, eu costumo dizer que é difícil ser prestador de serviço porque tu tem que se adequar à realidade do teu cliente. Então, às vezes, ter uma equipe que atenda de uma forma bem individualizada vai ser o diferencial. Tiagão, e aí? Cara, eu já tive um canal cinza Pá. que eu recebi... eu tive alguns, né? Mas eu recebi um canal cinza com um gerador, era um gerador de barco, que tinha 12 garrafas de vinho dentro. Que tu não eram esperava nossas. que o exportador... 8 quebradas, era um gerador, se não me engano, de 50, 60 mil dólares. Mas, porra, era Meu um gerador Deus de do 50 Aí mil põe o dólares. risco o gerador, põe em risco a liberação, confusão Tudo, cara. total. Meu Deus. Mas acontece muito isso, tá? E aí o fornecedor, a mercadoria tá embarcada e ele te manda um
um alô no WeChat e diz, eu mandei tal coisa. É igual pra o chinês você. agora Mandei mandando uma máscara. barraca de camping pra ti, né? Umas coisas Agora nada é a ver. máscara, testezinho do Covid, direto no Quem convênio. é que manda máscara? Todos Explica queriam isso mandar pra máscara. Receita depois quando chega aqui, né? Que é bem complexo. Agora, um problema que é problemaço é madeira não carimbada também, né? Cara, o Brasil pega Eu não tenho firme muita nisso, né? carga assim, É. então. O Brasil pega Graças a firme. Deus. Cara, é Você assim, pega eu vou te falar, é um problema que acontece, sei lá, esporadicamente, mas quando acontece é um problema chato. Cara, Imagino que sim. Chato. é chato porque a lei é bem complexa nesse ponto, né? Você pode fazer algumas coisas, mas são burocráticas todas elas. Ou você pode reexportar a madeira, ou você pode pedir a destruição dela aqui, mas é burocrático, leva tempo, trava carga, trava container, espera. E aí só despesa, né? E uma das coisas que eu acho injustas no comércio exterior, e fica aqui minha crítica para quem decide essa... Opa, assim, né? essa Que palavra. é toda a responsabilidade sempre estourar na ponta da corda, que é ou o importador ou o exportador. Ele paga por tudo. Se a Receita Federal travar sua carga, você é responsável pelo tempo que for para pagar armazenagem, Isso aí. demurge, etc. Se o agente de carga errar, você é responsável por pagar tudo. Se o despachante errar, você... Tudo bem, alguns assumem alguns erros, não me entendam mal. Temos bons prestadores de serviço em todas as áreas no meio do caminho. Mas só de saber que a responsabilidade legal está no seu nome, porque sempre está o CNPJ, o seu lá, o importador e o exportador, é meio injusto, né? É o Dá risco, medo, né? Dá medo de importar no fim. Porque se der um problema, realmente, se a empresa for pequena, pode fechar a empresa. E assim, se lê o que tá no BL também, já não compra nada, né? Já Tem ouvimos, esse detalhe. Tem esse detalhe também. já ouvimos de quase todos os importadores que leram que é insanidade importar ou exportar, por exemplo, quando leram os BLs, né? Então é realmente bem complexo. Sig, temos uma pergunta para você que é em relação ao sucesso do cliente, cara. Você acha que é uma prática comum no Comex, como é na parte da tecnologia, da onde tu vem? Sucesso do cliente é uma coisa que está tomando agora. Conceitualiza para nós, cara, Vai. para o nosso ouvinte saber bem sobre isso, Sucesso por favor. do cliente. Bonito, né, esse termo? É, muito legal. Na verdade, esse termo nasceu principalmente com a guinada do marketing digital, né? O marketing digital tem uma pegada assim, provavelmente quem está ouvindo também já deve ter ouvido falar sobre o funil de vendas. Começa com o processo de você captar leads, e esses leads, essas pistas viram um cliente. E daí, quando ele entra na tua organização, você tem um processo que eu acho que são muito importantes, esses dois processos. O primeiro, que é o inbound, né? Que é do processo, desculpe, de onboard do cliente. É muita palavra em inglês. Traduz aí. O onboarding é aquele momento em que você diz assim: vai. parabéns por você ter escolhido a empresa X. Eu vou te mostrar tudo que nós temos aqui dentro. E o cara começa a te mostrar Aquele todos os passeio do Willy Wonka na isso, fábrica de Willy chocolate. Wonka. Entendi. Boa, ótimo. Daí. E aí, depois disso, vem uma outra pessoa que vai te acompanhar em toda a tua jornada dentro dessa empresa, dentro dessa organização, que é um especialista na área de sucesso do cliente. E essa é uma tarefa muito específica, porque na maioria dos outros, agora vamos fechar um pouquinho aqui os olhos e olhar para o passado, né? Há um tempo atrás nós não tínhamos essa figura, então eventualmente você era assistido por um vendedor, daqui a pouco quando você ligava era uma outra pessoa que te atendia, que não sabia nada dos teus processos históricos, enfim. Então o sucesso do cliente, ou a pessoa que é responsável por isso, ela é responsável por acompanhar toda essa tua jornada, manter registros regulares dessa tua interação com a empresa e poder tá do teu lado, como a gente falava até então, nos teus problemas, nas tuas dores, né? E essa é uma das coisas que agora o Comex está olhando para isso com um pouquinho mais de carinho, que até então não tinha, que isso veio do universo da tecnologia. Então, sim, é um movimento que está vindo, ainda muito ingênuo, muito pequeno, mas eu acho que tem tudo para dar certo, porque hoje em dia, com essa questão da informatização, a gente está trabalhando de casa e tal, a gente precisa desse suporte. Então, penso que é uma coisa extremamente necessária, não é só útil, ela é extremamente necessária. Pergunta, trabalhar para o teu concorrente é bom ou ruim? Como assim? Sei lá, tu escolhe um interveniente, por exemplo, um despachante que tem acesso a muita informação. Legal. Ele trabalhar com Como é o que teu tu julga? principal cliente é um ponto positivo ou negativo pra ti? Teu principal Eu concorrente. acho que é positivo, porque na verdade, se ele trabalha com o meu... Primeiro porque quando ele vem me ofertar o serviço, e a gente tem uma conversa muito franca, independente do prestador de serviço, né? Se é agente de carga, se é despachante, enfim. É importante que ele conheça já, por exemplo, desses produtos, desse nicho específico, de né? mercado. Então, se ele tem algum conhecimento, é importante. Eu acho que o básico e que tá lá, né,
tem que ser os valores dele, tem que ser, né, de transparência, que ele vai trabalhar para mim, ele vai ter, vamos dizer assim, eu acho que a gente hoje em dia não precisa mais trabalhar com esse negócio de ter que ter um contrato de confidencialidade, nem nada disso. Acho que tá intrínseco, né? O cara tem que entender que ele tem que me atender bem e que ele vai utilizar do conhecimento dele, já com outras operações parecidas com a minha, para me ajudar. E deixa a gente brigar na gôndola, né? No fim das vice-versa, contas, exatamente. Uma estratégia do Porque, negócio, na né? real, todo mundo vai concorrer lá na frente, independente de quem que tá fazendo o teu despacho ou Não, quem mas tá essa é uma fazendo, pergunta né? interessante, porque eu trabalhava numa empresa que não aceitava. Ai, não. Eu acho um diferencial. É? Ele vai entender daquele produto. O próprio fornecedor lá fora, eu digo do produto, porque eu trabalho com produto, eu importo o produto, eu vendo o produto, né? Então, eu não tô exigindo que nenhum cliente meu me venda com exclusividade e muito menos do fornecedor lá fora que me venda com Às exclusividade. vezes o concorrente tem o mesmo fornecedor. Exatamente. Por Acontece quê? muito. Porque eu preciso trabalhar bem a minha estratégia de Não, eu vendas. digo Aí eu fornecedor tenho que lá fazer o fora. meu Eu trabalho. digo o fornecedor aqui. Mas é um prestador- diferencial. Então, mas independente, é isso que eu estou te dizendo, que em toda a cadeia, independente do prestador de serviço lá fora, ou o vendedor de produto lá de fora e o prestador de serviço aqui, não importa se ele trabalha para mim e o meu concorrente, se lá fora o meu fornecedor ele está vendendo para mim e para o meu concorrente. Eu é que tenho que fazer um bom trabalho, eu que tenho que estudar o mercado, eu que tenho que fazer uma boa venda, claro. eu que tenho que trazer a importação no melhor custo possível, com a melhor logística possível, enfim. A gente que tem que fazer o trabalho de casa. A gente tem que lutar para ser melhor todo dia. Mas E eu acho que é isso que a concorrência faz, né? Eu vejo muito isso que o Thiago falou, assim, tem muita empresa com essa política, tem Thiago, muita? de Ai. não aceitar trabalhar com aquele tipo. Esquecendo que o comércio exterior é baseado em aprendizado através da experiência, muitas vezes, e que a experiência positiva ou negativa trabalhando para um concorrente seu Cara, mas pode aí, trazer uma vantagem. Beleza, eu concordo, assim, não vejo nada como não trabalhar, assim. Claro, eu claro. só levantei esse ponto porque eu já tive esse problema, então eu queria entender se as outras pessoas... Mas eu acho que o pessoal que fica muito preocupado com isso, por exemplo, eu vou te falar, por exemplo, do produto, né? Na compra, hoje em dia a Receita Federal te dá todos os dados. Tá aí o Siscore, gente. De graça, faça. Tá lá. Todo mundo Lá consegue tudo. acessar a informação. Então, na verdade, assim, sei lá, é meio ultrapassado, né? Mas Ficar acontece, preocupado eu com entendo. Eu entendo também, mas... Já vivi situação da gente ter um concordo prestador também, de mas serviço cancelar o serviço porque preferiu atender o nosso concorrente. Já aconteceu. Meu Deus do Acontece. céu. Haja coração. Não, essa aí é sacanagem. E falou sincero, assim, falou assim, gente, eu não vou te Gosto atender muito de porque eu você. Gosto mais do outro, valeu, né? Uma das áreas até, inclusive, que a gente já falou bastante aqui é essa questão de relacionamento. O comércio exterior, ele é muito baseado em relacionamento pela confiança que tu precisa nessas pessoas e nesses teus intervenientes que a gente Cara, tá chamando. por assim, exemplo, o despachante, né? Ele é o representante legal. né? É um poder grande. Ele tem como é que diz? Essa é a procuração da Olha empresa. como é louco, né? Né? A É tua muito empresa, louco isso. Ela pode nacionalizar uma mercadoria, o teu despachante ou só o dono da empresa. Olha o nível Entendeu? que colocam a responsabilidade nesse setor, né? Que muitas vezes até nem é tão bem pago. A gente já fez essa crítica Verdade. aqui em relação Mas a... é muito importante. Meu despachante é Processo. excelente. Tomara que ele ouça isso isso aí. A gente... É bom também. Eu posso perguntar uma coisa? também. Gostei aí, ó. Elogios pro despachante. Show de bola. Ouça agentes velho. de carga que Mantém. trabalham Também, conosco também. É isso aí, show de Bom. bola. Eu vou perguntar uma coisa para vocês agora. Haja vista que todos vocês aqui são profissionais do Comex, inclusive o nosso host. Tu vai inverter a situação agora. Eu vou ter que responder pergunta. Bom, vamos lá. Sig host. Não. Imagina, não quero nem falar. Bom, Não. a gente está vivendo um momento onde as empresas do tipo Nubank da vida e bancos digitais, elas estão colocando o cliente realmente lá na ponta, em primeiro lugar, partindo da premissa de que se confia primeiro e depois vai se verificar. O contrário dos bancos, que normalmente você tenta fazer uma operação bancária, eles primeiro vão verificar tudo para depois efetivar. O Nubank, não estou fazendo propaganda, mas é um dos Mas marcos. eles podiam pagar um merchan eles pra podiam nós, né? pagar Mandar um boleto pra Pra eles, nós alguma aqui, coisa, o por uísque, favor. alguma coisa do gênero. Só o uísque, tá bom. Plim, plim. Mas então, o que eles fazem é exatamente isso. É primeiro resolver o problema do cliente e daí depois verificar se está tudo certo, partindo desse, como eu falei, dessa premissa de que o cliente está correto, ele tem razão, né? Ele está certo. Vocês acham que isso é possível acontecer no Comex? Olha só. E aí, eu posso responder? Vai! Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque essas empresas, elas criaram um mecanismo muito legal de gerenciamento de risco. Assim. Elas sabem que acreditar em todo mundo vai ter uma pequena parcela da galera que vai avacalhar, que vai incomodar, que não vai ser verdadeira. E elas já gerenciam esse risco.
E isso é uma falha muito grande no comércio exterior, porque é colocado esse gerenciamento de risco sempre na mão da ponta final, que é o importador ou exportador. A gente esqueceu, como prestador de serviço, todos nós, de gerenciar parte desse risco para eles. Então, a partir do momento que as empresas de comércio exterior começarem a entender isso e dizer assim, eu gerencio para ti. Por exemplo, um exemplo aleatório, assim, me dá uma data de chegada. Eu vou falar da área de agenciamento de carga, que é o que eu trabalho. Me dá uma data de chegada. Quando você, no máximo, precisa dessa mercadoria aqui para o teu despachante fazer o trabalho dele, vocês nacionalizarem, entregar onde você tem que entregar. Me dá essa data que eu gerencio para ti. Eu vou falar com o teu exportador, vou te dizer quando vai embarcar, o melhor rota, serviço, blá, para tu efetivamente ter a melhor solução, seja ela preço, prazo, data de embarque, de saída, velocidade de trânsito, blá, blá, blá. Tem muito problema disso ainda. Entendi. Entendeu? Então você está querendo dizer assim que sim, existe a possibilidade, uma vez que eu tenho dados na mão, Cara, e indicador... uma mudança de forma de pensar. Assim, o comércio exterior ainda pensa muito no fato de eu tenho que ganhar o máximo nessa operação porque eu não sei se eu vou ter a próxima. A área da fidelidade no comércio exterior é ainda muito complexa, Sig. As pessoas sempre ficam nessa, assim, será que eu estou tendo melhor? Será que nessa situação não tinha uma solução mais fácil, menos custosa? Será que eu tinha que pagar essa multa? Existe uma certa insegurança por essa volatilidade toda da área. Então, as empresas que começarem a dar uma certeza, simples, nós temos 1 milhão de problemas. Quanto vai ficar o dólar? Quanto que eu posso resolver de demurge ou não, sabe? Se vai dar canal vermelho, verde, qualquer coisa. Uma delas, alguém trouxer uma certeza, eu acho que começa a mudar toda essa forma de pensar dá para trazer o cliente para o centro, dá para trazer para ele esse gerenciamento de risco e dizer para ele assim, eu confio em ti de uma forma que eu fecho o olho, eu tô aqui para te servir. Burro de ti se não usar isso a teu favor. Porque você está perdendo uma oportunidade de confiança absurda. Mas acredito numa mudança tanto do prestador de serviço como do cliente. Eu vejo muito cliente... Eu não posso criticar, sabe, Bárbara? Eu não sou cliente. Eu tenho que manter aqui um posicionamento. Mas tu pode soltar o verbo. Eu sou por cliente, favor. mas já estive do outro Eu já lado. estive também. Eu vejo muito cliente, às vezes, trocando, enfim, de agente de carga, de despachante, por coisa, sei lá, de $10. Ok, o dólar tá alto... Mas eu acho que, assim, é muito fácil a gente cobrar transparência e a gente não ser transparente, não adianta. Então, o que muda realmente o relacionamento e tu conseguir entregar o teu processo na mão do teu prestador de serviço de olhos fechados é confiança. É confiar que ele está dando o melhor dele e entregar aquilo. Então, eu acho que o cliente precisa um pouco, sim, mudar a forma com que ele escolhe o prestador de serviço. E na minha experiência, hoje em dia de trabalho, menos é mais. Menos prestadores que fazem acontecer. Vou trazer uma curiosidade rápida aqui do Dia do Cliente, aí, que é uma coisa que a gente está tentando trazer esse sentimento para quem nos ouve. O Dia do Cliente ele é comemorado todo ano no dia 15 de setembro aqui no Brasil. E ele foi inventado, cara, no estado do Rio Grande do Sul pelo empresário gaúcho José Carlos Rego, especialista em marketing, que viu que o mês de setembro era considerado um mês fraco para as vendas, porque era o fim do inverno. Então ele decidiu, vamos fazer o Dia do Cliente, vamos também botar esse mês para vender, faturar e colocar a economia para rodar. Hein? Muito bom, né? Muito bom, né? Parabéns, o Brasil é campeão Foi, nisso. foi. Nasceu lá e agora o Brasil inteiro utiliza esse dia. Inclusive, existe uma certa, como é que eu vou dizer assim, um desconhecimento de que existe também o Dia do Consumidor, que é esse Dia Mundial do Consumidor, que foi instituído lá em 85, também fiz uma pesquisa aqui, tem uma cola, que esse é lá em março. Só que o que acontece? Aquele do Dia do Consumidor, ele é meio assim uma luta para os direitos do consumidor. Enquanto esse é para consumo na cara dura, assim. É para vender mesmo. Tanto é que esse é o dia que possui, em relação ao outro, muito mais pesquisa na internet, a galera está muito mais antenada no que está acontecendo e naquele momento existem muitas promoções. Dá para fazer promoção num determinado momento do ano, assim, no Comex? Dá para, tipo, soltar um Black Friday do Comex? Tem, né? Tem Black Friday. Tem, meu Tem, Deus. né? Gente, Já tem. Black Friday de frete tem. Já tem. Deixa eu anotar quando que é aqui. gente, todas as Trazer uma campanhas, né? carninha. Dia dos Pais, Black Friday. Último dia do mês, rola sempre mais ligação. E é muito louco essas coisas, né? Que em tese, o comércio exterior, ele não é assim... por exemplo, né, a área de fretes internacionais que eu trabalho, a gente não decide o quanto a gente cobra pelo nosso serviço, baseado no nosso nível de entrega. É uma compra e uma venda como uma mercadoria. A gente compra o espaço e o frete de alguém que opera aquele navio, ou aquele avião, enfim, aquele transporte rodoviário. É complexo. Bom, gente, vamos caminhando pro fim do nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, que não está aqui
na nossa pauta, né? Porque até você... Não vale. você Não vale, não preparou. gostei. Você que tá ouvindo talvez não acredite, mas a gente se organiza, né? E é legal, até com o nome inteiro das pessoas, cara, né? Teve gente que não queria ouvir seu sobrenome. Tinha e tal, nome né? completo. É, e isso aí, todo o complicado. esquema. Uhum. Se souberem o meu nome do meio, né? Complexo. Por Cada um, favor, cada um. não divulguem. Enfim. E a pergunta é o seguinte, vamos dizer que o nosso ouvinte estava lá, lavando a louça, ou no carro, indo para o trabalho, ou trabalhando ali, ouvindo o nosso podcast, e não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora. Se nós pudéssemos dar para ele um insight, uma dica, um último ensinamento como clientes hoje, que é esse assunto que a gente está falando, o que a gente poderia passar para eles de informação, assim? Tomem cuidado com isso, ou se atentem àquilo, ou... Enfim... O que a gente pode passar? E essa é a hora que eu gosto. Olha, ó, tá os três de cara pensante. O que eu posso falar de impacto para fazer um... Eu Olha, acredito e tem um que relógio. mais do que foco no cliente, que agora é tendência, né? Vamos lá. Foco no cliente. Gente, foco do cliente. Cada Oh, cliente é uma Deus. história, cada cliente é de um jeito, então foquem no que o cliente precisa. Estudem o cliente, visitem, entendam do produto. Hoje em dia, isso é o diferencial dos parceiros que eu tenho no meu trabalho. E acredito que isso e transparência... Então ouça mais e tenta vender menos. Isso. Olha Ouve mais. só. Bom resumo, Alan. Pega essa chinelada. Então, Eu ia dizer rewind e ouçam tudo, porque vale a pena esse Aí, podcast, hein? Au. Isso aí, ó. Ó, mais um, bonito. Ouçam do começo. Alô, Blumenau. Vamos lá. E aí, Tiagão, o que tu tem de dica pro nosso ouvinte, seja ele cliente ou prestador de serviço? O que a gente pode levar de informação Cara, útil eu acho aí? que a boa escolha do prestador de serviço é de suma importância. E assim, às vezes o barato sai caro, porque qualquer coisa no comércio exterior é caro. Então, às vezes o Ainda mais com o dólar nesse nível, né? As É. nossas... Economiza Só 10, depois cinco, perde 40. 100. Até porque, sei lá, uma armazenagem no porto ou em qualquer armazém é por porcentagem da carga, então assim, isso você está aí. pagando quase que diariamente a partir do segundo período ou no terceiro período. Então, assim, cara, a atenção é isso, sabe? Porque às vezes se foca muito em preço e se esquece um pouco a qualidade de serviço. E aí, para quem tá dentro da indústria, fica ruim, porque tu tem que justificar todos aqueles problemas para um monte de pessoas, assim, que não conhecem do problema e que vão ter que... E vão escutar, mas não é como se escuta, é como se quer entender, então vai escutar e vai entender o que quer entender. É isso aí. Isso é um fator importante, então eu acho que, cara, esse é um dos pontos aí que eu tenho a deixar registrado. Eu, agora, brincadeiras à parte, né? Além de ouvir esse podcast do começo ao fim, que tá valendo a pena, eu diria que se cerque de parceiros que tenham know-how, procure saber se eles têm experiência com aquilo que você precisa, né? Além de, claro, dar oportunidade para aqueles parceiros que procuram te entender também. Show de né? bola. Sigue, tu. Tem duas perspectivas aí sobre o ponto de vista do cliente e procure parceria que entenda o teu serviço. Sem dúvida, muda tudo. Ponto. E sobre o ponto de vista da pessoa que está buscando um cliente, né, do prestador de serviço, muito embora a Bárbara já tinha falado o que eu ia falar, né, o que eu acho uma grande sacanagem. Até porque ela é nova aqui, né? Você tava mais tempo, você Diana, devia não ter o podia ter direito. falado. Desculpa. Muito bom. Acompanhe o seu cliente, quer dizer, faça um bom momento inicial ali com ele. Eu estava tentando traduzir aquela Onboarding, palavra né? do onboarding, Difícil, mas né? enfim, o momento inicial. E acompanhe ele durante toda a trajetória da tua empresa. Estude sobre sucesso do cliente, porque isso não é só um modismo, é uma coisa que veio para ficar. Estar no lugar do cliente é muito mais importante. Você ter ele bem feliz na tua empresa. Claro, momentaneamente pode ser que a resposta para aquela pergunta é sim, no momento o dinheiro não vai entrar na tua conta, mas no futuro vai, meu amigo. Se você for transparente, for honesto, fizer um bom trabalho, não tem erro. Não tem. Thiago. O que eu acho importante que eu uso, assim, apesar de já ter, eu como cliente, tá, já ter uma cadeia de fornecimento que me atende super bem nesse momento, é nunca deixar de ouvir quem tá de fora. Show de bola. Cara, assim, ouvir quem tá de fora é de suma importância, mesmo que, sei lá, não vai fazer o business ou que não vai seguir, mas assim, dá a oportunidade de entender o que outra pessoa tem de diferente, o que ela pode falar pra ti, a Que informação tipo de mercado. novidade que ela pode Porque assim, trazer? chega uma hora e aí elas, meninas já estão mais tempo que vão falar que enche o saco. Ficar recebendo ligação. É verdade, assim, uma hora enche o Comércio saco. exterior é muito agressivo nesse ponto. né? Extremamente. Tipo, a gente, como consumidor, vou falar, nós consumidores, pessoa física, a gente procura muito da onde a gente vai consumir, né? Nós botamos na internet, eu quero uma cafeteira, nós botamos na internet.
No comércio exterior eu acho que ninguém procura muito, porque, cara, A gente é uma não procura enxurrada porque é uma de- enxurrada, exatamente. Mas aí às vezes a gente se fecha muito. Eu sinto isso já, não, mas pode acontecer, Claro, sabe? claro. Cara, tem minha cadeia desenvolvida, confio em X, Y, Z. Eu vou te dizer o seguinte, tudo bem, a gente não, até porque como a gente trabalha sempre muito enxuto, né, nos departamentos De específicos de Comex, a gente não tem tempo para atender todo mundo da maneira que a gente gostaria, por exemplo, de ser tratado, né? Só que como eu já tive essa experiência e a Bárbara também provavelmente deve pensar assim também, a gente procura atender o mínimo possível, pelo menos atender e dizer assim, olha, vou receber tua, que tem tua gente que não cotação, gosta, a tua né? Mas apresentação. vamos bater uma real, muda a abordagem também, né? Se o cara fica meio call center em todas as ligações. Tem eu cara tenho que muito entender você, chato. É, esse sem noção. papo de vendedor, eu acho que no comércio exterior, num geral, seja você terminal, despachante, agente de carga, qualquer coisa, já encheu o saco esse negócio de o nosso Precisa serviço mudar, é diferenciado. É complexo isso, assim, eu concordo com o Sig nesse ponto, assim, que muda um pouco a tua abordagem. Eu acho que se tu puxar um pouco esse nicho do que tu tá prospectando, eu tô prospectando o setor metal mecânico, eu entendo dele, aí eu sei um pouco sobre tributos, sobre isso, sobre aquilo, sobre os melhores tipos de frete, sobre como o despacho acontece, tipo de melhores NC. Aí você usa. Mas só dizer que você tem, e na hora que ela perguntar, fala assim, tá, então me explica aí um pouco da tua área, eu acho que tu já perde ali aquela tua janela da oportunidade que tu isso tinha. aí. Né? Então, bom, fica a dica aí para vocês Fica vendedores fica a dica. de serviço de comércio exterior. No mais, gente, se tu curtiu esse podcast, segue a gente aí no Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube. Busca aí Teus e Tons, com aquele ezinho que eu costumo dizer que é o sertanejo, que ninguém concorda, de todos os nossos conteúdos aí. Compartilha esse conteúdo com amigos, família, pai, mãe, todo mundo que tu acredita que quer expandir esse conteúdo de comércio exterior, esse conhecimento, para caminhar com a gente nessa parte de simplificar o comércio exterior. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu Um agradeço. abraço e Hashtag valeu. Teus e Tons. Valeu! Tchau. Valeu. Cara, eu queria mandar um abraço pros landeiros. Manda, por Um favor. abraço pros landeiros aí do nosso amigo Rafael Garcia. Aí, show de bola.